Daqui a 3 dias, celebraremos mais uma vez o Natal. Mas o que é o Natal atualmente? Comemoramos a quê? O nascimento de Jesus ou apenas uma festa do bom velhinho, do Papai Noel? Por mais que nesta época a gente encontre por aí de muitas fontes, muitas mensagens, muitas reflexões positivas a respeito do verdadeiro espírito natalino, não podemos deixar de dar nossa contribuição aqui do Diálogo Espírita. Dias atrás nós argumentamos aqui que a doutrina espírita é cristã, embora apresente um caráter muito mais filosófico do que propriamente religioso. O fato é que os espíritos adotam como modelo, eu disse como modelo de conduta, exatamente ele, Jesus, que acreditamos ter sido o espírito mais desenvolvido, luminoso e perfeito que já passou por este planeta. Veremos em Cristo e nós, no terceiro milênio especial deste 23 de dezembro, que talvez seja possível até conciliar a comemoração do nascimento do menino Jesus com a festa, digamos, pagã que invadiu a divindade. O hábito caridoso do bispo chamado Nicolau, depois transformado em santo, que distribuía saquinhos de moedas de ouro pelas chaminés das casas de famílias com muitas dificuldades, isso no século III, na Turquia, acabou inspirando a Coca-Cola, no final do século XIX, a criar a figura do Papai Noel. E daí em diante, até pela proximidade das datas de Natal e de São Nicolau, tudo virou praticamente uma coisa só. Enfim, Natal de Jesus ou de Noel? Essa é a questão a ser respondida hoje aqui no Cristo e Nós do terceiro milênio. Mas antes nós temos no tema livre as respostas de uma maneira bastante objetiva para 4 questões básicas do ser humano. Que se ele não fez, um dia ele fará. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que que estou aqui? E para onde que eu vou? Diálogo Espírita está no ar. Amigos do Diálogo Espírita, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje. Estou aqui na presença do Parchan, lá mais à minha esquerda, e do Juilson aqui do meu lado. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa sobre algumas perguntinhas básicas, que como até eu frisei no início, todo ser humano ou já fez ou fará um dia. Basta ele passar por pensar, porque se tiver um pouquinho de preocupação com a vida, ele vai pensar sobre isso. E eu vou, sem ser mais delongas, como se dizia, passar direto para o Juilson, que é a primeira pergunta. Juilson, a pergunta que muita gente não sabe responder. Quem somos nós, afinal de contas? Quem somos nós? Essa é a pergunta que os filósofos no passado já trouxeram essas questões, né? Quem somos nós? A doutrina espírita vai nos ensinar que nós somos um espírito. E aí, na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas o que é o espírito? E os espíritos então respondem a Kardec. É o princípio inteligente do universo. Então, é uma questão de um conhecimento, assim, de um conteúdo muito profundo. Porque se nós formos parar para pensar, quando você olha para uma noite de um céu estrelado e você pensa nessa resposta que você é o princípio inteligente do universo, você vai entender que você é o herdeiro de tudo aquilo que você está vendo lá em cima. Porque nós somos filhos de Deus. E aí a gente fica pensando assim, poxa, tem gente que ainda consegue entrar em depressão, né? Quando ele pensa, ele parar para pensar que ele é o herdeiro de tudo aquilo que está lá em cima. E que o que nós ainda somos, e o quanto que nós temos que evoluir, que aprender, que crescer espiritualmente, como um ser espiritual, dentro dessa questão que nós somos o princípio inteligente do universo, nós somos os herdeiros de Deus, né? Então, quanta coisa que nós temos ainda aí para crescer, para aprender, para pensar, para refletir, né, dentro desta situação. Então, nós somos, sim, um ser espiritual
tendo uma experiência humana, né? Então nós não somos esse corpo, né? Nós somos um ser espiritual que habitamos um corpo e estamos tendo uma experiência por um período determinado de tempo. Vai chegar um momento em que nós vamos deixar essa experiência e vamos voltar novamente até aprendermos, até crescermos e compreendermos profundamente essa questão. O princípio inteligente que aprende, que é um atributo da inteligência. Isso que é o aprender. Que é o aprender, né? Porque é o Deus que é a suprema inteligência do universo. Esse não tem mais nada que aprender, perfeito. Agora nós estamos caminhando, né? Parcha, e se falando nisso, então o juiz respondeu o que nós somos, né? Um espírito encarnado, homem, constituído por corpo, perispírito e da alma, né? Encarnado. E agora, mas nós viemos da onde? Nós viemos do princípio inteligente. Os próprios espíritos dizem isso. Quando Deus cria o universo, ele cria dois princípios. O princípio material, né? E o princípio inteligente. Nós viemos do princípio inteligente individualizado. Deus, e nós não sabemos como isso ocorre, nossa inteligência ainda é pouca, nosso conhecimento é pouco, individualiza o espírito desse princípio inteligente. Ao individualizar o espírito desse princípio inteligente e lhe dando o livre-arbítrio, Deus cria o espírito. Na evolução, o princípio inteligente também evolui. Ele passa por todos os reinos da natureza. Não existe matéria sem que exista princípio inteligente. E sem o princípio inteligente, a matéria não existiria e vice-versa. Ou seja, nós vamos aprendendo com o princípio inteligente, evoluindo com a evolução do universo, evoluindo com a matéria, aprendendo a cada etapa da evolução, até o momento em que Deus julgue, né? Ou melhor, que a lei divina nos diga que nós estamos aptos a nos tornar espíritos. Deste momento em diante, essa existência também descrita aí pelo Wilson passa a ocorrer e vai se aprofundando, evoluindo, até um dia nós podemos herdar esse universo, né? Essa imagem tão bonita que você usou, e fazermos parte dele e entender ele como um todo. Mas só complementando isso aqui, mas nós viemos direto das mãos, entre aspas, Deus entre mãos, direto de Deus, viemos de outro planeta, viemos do mundo espiritual, viemos de onde? Viemos evoluindo, passando por todos os reinos, por diversos mundos, desde o átomo, desde as partículas elementares, aprendendo a organizar isso, evoluindo passo a passo em diferentes situações da natureza e do próprio universo, trilhando caminhos que percorrem esse universo imenso, até podermos desabrochar em um determinado momento em um mundo, e dali para frente evoluir a cada mundo aprendendo na escola até não precisarmos mais da matéria. De uma forma bem simples, a gente pode dizer que ele deu aqui um conhecimento muito profundo aqui, né, para a gente pensar, né? Mas a gente pode dizer assim também que a gente veio do plano espiritual, né? Sim, tivemos. Aí que tá. A gente vem de vários lugares, dependendo do sentido que, se nós estamos falando de dimensões diferentes, né? Numa dimensão a gente pode estar vindo de um lugar e na outra de outro, considerando apenas a essência espiritual, a resposta pode ser um pouquinho diferente. Por isso que a gente precisa estudar mais. Isso aqui é uma síntese, né, gente? Agora, Joilson, na verdade, então, nesse mundo aqui, nessa terra, do mundo de provas e expiações, nós estamos fazendo o quê? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para aprender, né? Como o Paty bem comentou ainda há pouco, se nós somos o princípio inteligente que aprende, nós estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir, porque nós fomos criados todos iguais, né? Porque senão Deus não seria justo, num dos atributos de Deus em que Ele é soberanamente justo e bom. Então todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. E então nós viemos ao longo das eras, ao longo do tempo, né, passando pelo reino mineral, pelo reino vegetal, o reino animal, e nos transformamos em espíritos, e aí nós vemos a cada etapa, a cada encarnação, a cada existência, aprendendo, crescendo, aprendendo a lei do amor, aprendendo as leis do universo, as leis que regem o universo, e assim então nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos compreendendo como que funciona todo esse mecanismo do universo,
para nós crescermos até o dia em que nós iremos nos tornar espíritos puros, que não precisaremos mais reencarnar nesses planetas, digamos assim, mais atrasados. Nós vamos reencarnar, sim, de uma outra forma, em planetas mais adiantados. Quer fazer um complemento? Sim, isso é muito importante, né? Nós temos o plano material e o plano espiritual. O espírito transita igualmente com os dois e pertence aos dois. A existência verdadeira é a do plano espiritual, mas é na matéria que nós aprendemos a trabalhar com esta matéria. É onde nós podemos exercitar qualidades e defeitos que vão nos fazer compreender melhor o próprio universo. A passagem pela matéria é uma forma de aprendizado. Tá? E ela é muito importante, sim, até que não precisemos mais desse nível e fazemos o nosso aprendizado só no plano espiritual. E aí até os espíritos falam, né, nos alertam que a gente, mas a gente não pode aprender só no plano espiritual. Claro, nós aprendemos lá também, só que os espíritos nos alertam, e aí não é só a doutrina espírita que fala, tem outras religiões que falam também, que a gente cresce, a gente avança muito mais rápido quando nós estamos encarnados, quando nós estamos na matéria. Aí o nosso aprendizado, a nossa evolução, ela é muito mais rápida do que se nós estivermos apenas lá do outro lado, no plano espiritual. Por isso que ora nós estamos do lado de lá, ora nós estamos do lado de cá. No início, nós somos espíritos quase primitivos. No plano espiritual a gente fica mais com a teoria, a gente vê entre uma encarnação e outra, vê o que acertou, o que errou, faz um balanço, planeja a nova encarnação, planeja para fazer depois novas ações. Onde essas novas ações? No plano material. Então o que a gente aprende em teoria lá, a gente fecha na prática aqui. E a última pergunta, por parte do nosso tema livre de hoje, em parte já está respondido. Vai ter uma consequência óbvia, mas de qualquer maneira, e daqui, iremos para onde? Iremos para céu, para inferno, para purgatório, para outro planeta, para um umbral, vamos para onde, Pacha? Essa é a beleza da doutrina espírita, que nos traz a explicação da continuidade da vida e da evolução. Quando nós encerrarmos o nosso processo de aprendizado, né, e você usou uma imagem muito boa, eu acho que o plano espiritual é aula teórica, a matéria é a aula prática do exercício. Quando nós terminarmos esse exercício, seguiremos para uma nova etapa de aprendizado, para um outro mundo, melhor que este, se merecermos, ajudar o mundo inferior ao nosso, se não soubermos passar na escola neste tempo, mas o certo é que teremos uma evolução em direção a Deus, em direção à unidade do universo, em direção a sermos espíritos tão perfeitos quanto perfeito possa ser o espírito. E isso nos anima e nos deixa com aquela missão realmente de sermos felizes, né? Porque nós fomos criados para passar aqui. Deus nos criou para quê? Para que nós aprendêssemos a sermos felizes. E nós vamos sair daqui aprendendo a ser feliz até o dia que a gente possa ser muito feliz. Eu imagino o que deve ser a felicidade de poder finalmente, ao longo dos milênios aí, de algumas encarnações, aprender o que é Deus, o que é verdadeiramente o amor de Deus, compreender a beleza, a profundidade e da verdade divina expressa nas leis e em todo o universo. Com toda certeza. A gente é um conjunto, né, de informações que os companheiros nos trouxeram aqui e que fica para a nossa reflexão, de que, na verdade, a gente tem um papel importante, por mais a gente não passa de um grãozinho de areia na praia. Verdade. E, no entanto, se faltar ela, a praia vai ficar um pouquinho menor. Então, todos nós temos o nosso papel, da mesma maneira como a gente olha para o céu, e o Wilson poeticamente fez essa colocação no início, de que a gente vê a olho nu, a gente já vê o número de estrelas é incontável. Então vejo a grandeza do universo. Então cada estrela daquela, né, nos milhões de quilômetros que se encontram de nós, elas têm a sua importância, o seu papel no universo. E nós aqui trazendo para um mundo um pouco menor, como a Terra, nós 7 bilhões de encarnados, mais uns 12, 15, quantos bilhões de desencarnados, tem o seu papel também. Então é fundamental que a gente aprenda a entender o que a gente está fazendo aqui e respondendo essas perguntas que foram colocadas nas nossas companhias aqui. Segue o nosso programa com Cristo, igual no terceiro milênio. Até mais.
A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá, amigos. Nesse quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, último gravado neste ano, nós temos um tema especialmente relevante para a data e para os nossos corações. Estamos falando do Natal de Jesus ou do Natal de Noé. Para tratar conosco desse tema, nós temos aqui, iniciando a sua colaboração nesse programa, o nosso companheiro Irajá Christi, muito bem-vindo, e o nosso habitual amigo, o Joilson Mendes, que vão tentar, estender conosco os conceitos espíritas a respeito do tema. O que nós temos em realidade? Nós temos um mercantilismo, uma série de festividades em torno da comida, dos presentes que envolvem o Natal, que tem muitos aspectos positivos, envolvendo a reunião, a confraternização familiar, sempre salutares, ao lado de alguns excessos e de algum esquecimento, talvez, do significado da data. Então, para nós espíritas, é muito importante, e para os cristãos em geral, naturalmente, relembrarmos qual é o verdadeiro significado do Natal. Para pensarmos no assunto, nós vamos aproveitar o nosso companheiro, que já começa trabalhando, Irajá, e perguntarmos a ele, tratando-se de Natal, do nascimento de Jesus, por que Jesus, sendo um espírito puro, elevado, dizem alguns, governador espiritual da Terra, por que ele precisou reencarnar entre nós? Bom, na realidade, ele não precisaria reencarnar entre nós. O que ocorre é o seguinte: como ele recebeu do Pai, de Deus, a missão de dirigir o nosso planeta, ele de tempos em tempos remete a nós espíritos para nos conduzir, nos dar um direcionamento. Aconteceu com Abraão, João Batista, Sócrates e tantos outros. Mas em dado momento, Jesus resolveu ele mesmo vir até nós, nos trazer a sua mensagem. A sua mensagem resumida apenas numa palavra: amor. Isso ele veio nos trazer na sua encarnação. E exemplificou de maneira sui generis o que é o amor. Por isso que ele tomou a iniciativa de estar conosco. Diz-nos Emmanuel também, a Caminho da Luz, não sei se você lembra, que quando uma série de espíritos veio reencarnar na Terra para impulsionar o desenvolvimento intelectual do nosso planeta, espíritos ainda atrasados moralmente, que Jesus ficou com pena da solidão, do desespero em que eles estavam, e esses espíritos teriam constituído as sociedades egípcias, as sociedades antigas. Eles prometeu em solidariedade que voltaria à Terra também, quando eles já estivessem um tanto amadurecidos, para ser um farol, um exemplo. Eu achei aquilo emocionante, aquele trecho de Emmanuel, né? Completa bem o que você disse, o papel espiritual de Jesus. Joilson, os espíritos superiores, Kardec, algum deles fala alguma coisa sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus? E você, o que você pensa? Então, sobre o nascimento de Jesus, espíritos superiores, aí eu vou entender assim, que eles avisaram a respeito do nascimento do Cristo, sim. Só que isso por meio dos profetas, lá atrás, na Antiguidade, como o próprio profeta Isaías, que tem as narrações no Antigo Testamento, e ele ali fala como que seria, inclusive, a vida de Jesus. Ele narra. Então, isso aí foram mensagens trazidas, sim, pelos espíritos superiores, utilizando os antigos profetas que vinham anunciando a vinda de Jesus. Né? Agora, a respeito do Natal, desse simbolismo do Natal, do que representa esse Natal, a gente tem que entender, eu entendo assim, que o que é o Cristo? Né?
como bem o Irajá comentou, ele veio representar o amor. E é isso que nós temos que fazer renascer em nós. Né? Nascer em nós, essa simbologia toda do Natal, é nascer em nós o Cristo interior. Né? E com todo aquele conhecimento, com todo o amor que o Cristo veio nos ensinar. E o que os espíritos disseram que Jesus era? Era um espírito superior, um espírito evoluído, né? Um espírito puro, né? Que ele era um dos espíritos mais puros que existiam, que iam governar o planeta. Modelo, né? Modelo para as criaturas do Sim, espírito. Kardec perguntou, né? Qual o modelo mais o espírito mais puro, né? Que e já eles encarnou. responderam, Jesus. Considerando, né, esse significado espiritual, a essência da mensagem do amor, Jesus, imaginem, um espírito superior que vivia nas esferas de luz, reencarnar entre nós, né? Aguentar-nos e conviver com as mediocridades, a traição dos amigos, toda aquela dificuldade que existiam naquela época e existem hoje ainda, né? Na convivência social. Para nós é tão difícil, às vezes, a convivência com a deslealdade. Imaginem, né, o que foi para um espírito amoroso e puro que veio por generosidade, para ser o exemplo, para mostrar um caminho. Considerando essa essência espiritual que deveria ser do Natal, Irajá, a gente fica pensando como é que surgiu a ideia do Natal tal como ele é comemorado hoje. De onde veio isso? Bem, na realidade, o Natal hoje, só um parêntese, ele virou uma troca de presentes. Tanto que é dito como é o dia de maior faturamento do comércio, é superior ao Dia dos Pais, Dia das Mães e Dia das Crianças juntos. Então, hoje, o Natal virou troca de presentes. Eu dou um e quero 3. Na realidade, o Natal surgiu com a pessoa de Nicolau. Nicolau, um amigo meu desde a infância, literalmente, desde pequenininho, ele é meu amigo. Naquela época não tinha WhatsApp nem e-mail, então eu escrevia a carta para ele todo fim de ano, né? Literalmente, né? Então, mas Nicolau nasceu no ano de 275 em Patara, cidade da Ásia Menor. Ele veio de uma família rica. E quando seus pais morreram e deixaram o dinheiro a ele simplesmente usou esse dinheiro para distribuir entre os pobres, entre os necessitados. Ele se aproximava muito das crianças, diz inclusive que ele fabricava brinquedos para dar às crianças, e o seu nascimento é 6 de dezembro. Então começou-se a comemorar em 6 de dezembro essa atitude de Nicolau, que passou a ser bispo da Igreja Católica e hoje é um santo da Igreja Católica, São Nicolau. O fato mais contundente da vida de Nicolau foi quando ele soube que um pai que tinha 3 filhas, e como costume da época, todo pai de mulher tinha que dar o dote para que ela casasse. O que ocorreu? Como ele não tinha dinheiro, ele ia conduzi-las à prostituição. O que Nicolau fez? Preencheu 3 bolsas com dinheiro e, para não saber quem havia doado, ele largou as bolsas pela chaminé, para que o pai pudesse pagar o dote e assim casar suas filhas. Aí nasceu Nicolau, dando presentes, crianças, que é na realidade quem? Papai Noel. Uma ideia generosa, né? Sem o dúvida. símbolo é. Ouvi falar também, não sei se vocês lembram, que desde a Mesopotâmia, né, já havia alguma comemoração a partir de 17 de dezembro, na luta do espírito das trevas, que era a plenitude do inverno, antes do solstício do inverno, né, contra as forças do bem. E dizem que a Saturnália, né, da Roma Antiga, que eram as festas que começavam em 17 de dezembro até início de janeiro, que as pessoas trocavam presentes, naquela época eles já punham, porque era inverno, árvores, arbustos verdes dentro de casa e enchiam de iluminação, de velas, para que aquilo simbolizasse espantar, né, o mal, clareasse as casas e trouxesse alegria. Ouvi falar também, não sei se você concorda, mas ouvi falar que alguns dos bispos da Igreja Católica, lá pelo 3º, 4º século, resolveram aproveitar essa festa pagã, né, também, e
inseriu dentro transformaram, da inseriram, transformaram no feriado cristão, embora eles saibam que Jesus nasceu provavelmente na primavera, no outro mês do ano. Agora, a ideia do Papai Noel como Nicolau é uma coisa até bonita, generosa, né? Desde que não fique nisso. E o que a igreja fez foi aproveitar essas festas pagãs que comemorava-se o nascimento de um deus pagão, o Mitra, né? Que eram deuses solares também, e colocaram, vamos dizer assim, enxertaram dentro dos ensinamentos do cristianismo para comemorar o nascimento de Jesus de 25 de dezembro, quando na verdade era o nascimento de Mitra. Como você não pode combater, melhor aderir. E era o dia do solstício também. Era na época do solstício de inverno. Também. E aí juntou todas essas datas numa só e se... Interessante, né? Não havendo abuso, a ideia em si da confraternização, do aquecimento, da fraternidade é bonita, né? Mas considerando isso, Joilson, né? A ideia do São Nicolau, do Papai Noel, do solstício de inverno transformado numa data que, na verdade, não é o aniversário de Cristo, né? Nós temos o que dentro do movimento espírita? O que pensam, né, os espíritas? Natal de Jesus? Natal de Noel? É errado o Natal de Noel? Não, a gente não pode dizer errado, né? Mas a gente tem que ter em mente, ter a consciência que o Natal a gente sempre comemorou o nascimento do Cristo. Né? Esse é o aniversariante que nós temos que lembrar, que veio nos trazer um exemplo de amor, uma mensagem de humildade, de paz para todos nós. E é disso que nós temos que lembrar. E hoje nós vemos que muitas crianças, quando você pergunta a respeito do que se comemora no Natal, tem criança que não sabe que se comemora o nascimento do Cristo, da manjedoura, que veio trazer o exemplo da humildade e tudo mais. Então, gente, vejam pelo menos o que nós pensamos, né, ou que a doutrina espírita nos leva a refletir sobre o Natal. Não há nada de errado numa criança pequena esperar um presente, em ter uma alegria familiar na reunião dos familiares que fazem até um esforço para estar juntos, é muito bonito, né? Mas não pode ficar nisso. Imagina resumir a vida de um espírito superior como Jesus à Terra, num gesto de generosidade, doação, para ser o nosso modelo e guia, ainda que simbólico, que ele não tenha nascido em 25 de dezembro, como sabemos. Resumir a ideia, né, da vinda de Jesus a uma festa material, comida, bebida, presentes. Ao espírita, ao cristão, a qualquer pessoa que sinta a fraternidade do seu coração, é época de lembrar de quem tem menos. Lembrar com a família de fazer uma oração, de reunir-se e tentar lembrar que o aniversariante é Jesus. O seu exemplo, a sua vida. E daquele tanto que às vezes se gasta sem necessidade. Porque, na verdade, às vezes a troca de presentes é desnecessária. Uma lembrancinha, tudo bem, mas tanta coisa, não precisa. Pegar aquilo que você tem e partilhar, levar para quem não tem nada. Tanta criança por aí que não tem leite, não tem comida, não tem nada. Partilhar com esses, esse é o espírito de Natal. Amar, servir e estar juntos. Muita paz. Fiquem conosco. E Feliz Natal! Feliz Natal a todos! A editora Espírito Clarim de Matão, São Paulo, é uma das mais antigas do país, com 200 títulos publicados de primeiríssima qualidade. Reforma íntima, a evolução em fase regenerativa, de Abel e Adriana Gleiser, psicografando o espírito Caibar Schutel, é um dos seus últimos lançamentos. Temas do dia, como materialismo, sexualidade, depressão, família, mediunidade, apresentam um caminho seguro para renovação e felicidade. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba.